O aluno me vê chegando, né, no salto 15, toda produzida, lá. 3 horas da tarde, passava a professora com roupa coladinha, bicicleta, um monte de capacete e tal, não sei o quê. Daí a pouco voltava a professora toda descabelada e tal, não sei o quê. 15 minutos depois, dentro da sala de aula, como se nada tivesse acontecido. E É muita aí, gente, até né? que um belo dia, um amigo meu virou e falou assim, vamos fazer uma corrida de dupla mista? Falei, bora. E essa corrida era o Sertão Diamantes, que acontece em Diamantina. Aham. E um outro amigo também me fez o convite para correr o Iron Biker, que acontecia em Mariana. Eu falei, ó, beleza, mas eu vou treinar. Vou treinar. Não, bora, nós vamos chegar lá e tal, não sei o quê. Chegou o dia da corrida e simplesmente na primeira oportunidade era um trecho de 60 quilômetros muito plano. Eu falei assim, olha, esse ritmo aqui para mim tá bom. A gente tava, sei lá, quase 40 por hora e o cara atrás e era uma locomotiva e tava ótimo, porque eu sou um mosquito. O vento faz um estrago muito grande em mim. Então ficar ali no vácuo era muito bom, até que chegou um momento que o meu parceiro decidiu ir no grupo que passava ao lado mais rápido. Eu falei, eu não vou. Eu não vou, eu vou ficar aqui porque eu sei o que, é que vai acontecer. E assim, dito e feito, no primeiro quilômetro de subida, o camarada deitou no chão de cãibra. Eu falei, O putz, teu parceiro, né? faltavam ainda 40. Meu parceiro. Faltavam ainda 40 e eram os 40 só de subida até então. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, é eu e você. A competição somos nós dois. Então, nós dois temos que cruzar a linha de chegada. Eu te falei que eu ia treinar. Então, bora. Eu comecei a empurrar o cara. Literalmente. Empurrava. E aí a gente cruzou a linha de chegada. Só que antes de eu e ele cruzarmos a linha de chegada, a fama da menininha desse tamanho empurrando um cara, né, num porte maior, Chegou já antes. tinha cruzado a linha de chegada. E aí eu cheguei e as pessoas me olhavam, tipo assim, cara, não é possível que era você. E aí eu lembro, eu cheguei e tal, me entrevistaram, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Não, mas você empurrou o cara e tal, não sei o que. Eu falei, empurrei, mas isso, assim, né? Aí no outro dia, enfim, a gente concluiu a prova e aconteceu mesmo no Aerobike. Então, isso, a minha conexão já foi um pouco meio muito desafiadora de início, assim, as minhas primeiras competições. Até que chegou um terceiro amigo meu e falou assim, ó, agora nós vamos fazer acontecer. Falei, tá bom. Aí ele disse assim, me fala o que que eu não posso fazer. Eu falei, primeiro, você não pode me deixar com fome, primeira coisa, porque eu viro o abominável ser das trevas quando eu estou com fome. E segundo, você treina, porque se você não treinar, aí eu mostrei meu pneu dianteiro, falei, tá vendo esse pneu aqui? Aí ele, tô. Eu vou passar em cima do seu pescoço, se você cair no chão de cãibra. Aí pronto, a dupla foi perfeita. Aí no ano seguinte, isso foi em 2015, 2016, a gente começou, aí de fato, eu entrei nas competições como dupla mista com o Adney, e a gente simplesmente ganhou tudo em 2016. E aí a única prova que tinha uma separação de categorias até então era a Copa Internacional. A Copa Internacional só tinha uma etapa com dupla mista, que era a etapa de Congonhas. E as outras três, que era Araxá, na época era São João del Rei, e uma outra que eu não estou me recordando o local, você podia correr na categoria. Aí eu comecei a correr na minha categoria, que era sub-30 até então. Isso eu estava com 28 anos. Falei, vou correr na minha Não, categoria mas aí sub-30. individual, né? Individual. Tá, tá. Ganhei tudo. E assim, ganhava disparado. Aí no ano seguinte, eu falei assim, ô Adne, eu tô achando que esse negócio tá legal pra mim. Acho que eu vou continuar competindo, só que eu quero me desafiar um pouquinho mais. Aí ele tá assim, mas o que você tá pensando? Eu falei, eu vou subir pra elite. Você é doido, você tem 29 anos, você não dá. Você é louca, você trabalha. E nessa época eu era professora numa faculdade de medicina, eu era professora numa faculdade de enfermagem. Na faculdade de medicina, eu tinha um segundo cargo que era de coordenação.
800 alunos ficavam sobre minha supervisão, e era eu que fazia a distribuição desses 800 alunos em centros de saúde de Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu não tinha tempo para treinar. O meu tempo de treino era assim, eu dava aula até 3 horas da tarde, 5 horas da tarde eu entrava numa outra aula, então eu tinha 2 horas de treino nesse dia. E eram as 2 horas que eram minhas 2 horas, então eu realmente gerenciava o meu tempo de modo que eu conseguisse cumprir as minhas funções como professora, trocar de roupa, comer e sair para treinar, voltar, trocar de roupa, vestir uma roupa adequada ou passar em casa rapidamente, tomar um banho e ir dar aula novamente. Então, o gerenciamento desse tempo foi dessa maneira. Ô, E como Cília, se não bastasse... Oi? deixa eu te interromper a curiosidade aqui. Você tinha 2 horas para fazer isso tudo ou era 2 horas na bike? 2 horas, às vezes, na bike e 2 horas, às vezes, que eu tinha de intervalo. Então, às vezes, eu não conseguia, Porque é obviamente. Então, eu diferente, fazia um né? treino de 1h30, né? 1h30. Não, eu tive situações de trocar de roupa na universidade. O aluno me vê chegando, né, no salto 15, toda produzida, lá. 3 horas da tarde, passava a professora com roupa coladinha, bicicleta, um monte de capacete e tal, não sei o quê. Daí a pouco voltava a professora toda descabelada e tal, não sei o quê. 15 minutos depois, dentro da sala de aula, como se nada tivesse acontecido. Então, Ó, por muito tempo, eu fazia dessa maneira. você tá me dando esperanças. Tá me dando esperança. Começou tarde, treinava 1h30, 2 horas. Ó, eu posso começar tarde, treinar 1 horinha por dia, quem sabe? Mais tarde. Exato. Cara, não, eu tô com 25, Ercília. Dá tempo É, ainda, não dá? 25 Foi só de quando eu podcast. comecei, então É. já dá, tranquilo. E aí, Desculpa te como se cortar não pra falar bastasse, bobeira. não, como se não bastasse, eu comecei, acabei o mestrado e iniciei o doutorado. E aí, doutorado é aquela história, você Nossa. tem full time para as atividades do doutorado, eu tinha que cumprir créditos, eu tinha que cumprir horas de dar aula, né, assumir algumas disciplinas, algumas aulas dentro da disciplina da minha orientadora, então era tudo muito intenso a minha vida. Fora as pesquisas, E, né? O tempo de estudo. fora a pesquisa. E nesse meio tempo, né, eu organizei minha vida acadêmica como professora até quinta-feira. Eu dava aula até quinta-feira, meio-dia. Depois disso, tem uma disciplina nova sexta-feira. Não, obrigado, não quero. Porque sexta-feira ou a quinta mesmo era o dia que eu deslocava para as provas, né? Porque ainda tem isso. Uhum. Eu tenho deslocamento nas provas e a segunda-feira eu tentava não pegar o primeiro horário, de 7h30. Mas nem sempre eu conseguia, por conta da minha carga horária. Então, às vezes, eu saía da prova, chegava em casa esbaforida, meia-noite, 1h da manhã, 2 horas, e 7 horas eu tinha que estar na faculdade já me preparando para entrar dentro de sala de aula. Então, assim, a minha vida inteira, nesse período, eu fiquei até a pandemia nesse batidão de doutorado, 2 ocupações como professora, uma como coordenadora. Fim de semana, quando eu não tinha prova, eu ainda dava um curso de primeiros socorros, as atividades do doutorado, as atividades de treinamento, as provas e ia.